E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá, vamos falar hoje sobre energia, vamos falar também sobre sustentabilidade. Será que é possível, né, falar de energia e de sustentabilidade hoje, atualmente, nesse mundo em que a gente vive? Vamos ver se é possível, né? Primeiro vamos entender um pouco sobre energia, né? Quando falamos em energia, qual a ideia que nós temos? Falamos em energia, nós pensamos em quê? Pensamos em eletricidade, né? A energia elétrica, que nós somos dependentes desse tipo de energia. Hoje nós não conseguimos viver sem a energia elétrica, certo? Mas energia não é apenas elétrica. Por exemplo, para estar aqui preparando essa aula para vocês, eu preciso de energia. Então eu tive que comer, eu tive que me alimentar. Então a energia do meu corpo, a energia necessária para fazer todo o meu trabalho vem do alimento, certo? E existem vários tipos de energia. Então nós vamos tratar de vários tipos de energia, certo? A grande questão é: será que existe algum tipo de energia que é capaz de não prejudicar tanto o meio ambiente? Porque quando a gente fala de energia, a gente lembra de quê? Queima de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis queimando, poluição do meio ambiente, né? Emissão de CO2, gás carbônico, poluição do meio ambiente. Tá certo? Então é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Falar sobre os vários tipos de energia e falar também como as fontes de energias alternativas renováveis podem também favorecer a sustentabilidade. Beleza? Vamos lá. Beleza, vamos lá, continuar, né? Então, vamos falar a energia hoje e amanhã, né? Como estamos hoje nos processos de obtenção de energia e qual a perspectiva para o futuro, beleza? E aí fica a questão: será que tem como melhorar essa eficiência nesses processos de geração de energia, utilizando isso de forma racional e evitando o desperdício? É a questão que eu deixo para vocês ao longo dessa aula, tá bom? Então, olha só, antes de falarmos desses processos de obtenção de energia, vamos só entender como era feito esses processos no passado, né? Então, no passado, né, nós não tínhamos todas as tecnologias que nós temos hoje. Então, tudo era feito de forma muito artesanal, tudo era feito de forma muito manual, certo? Então, os primeiros seres humanos, eles utilizavam de sua força, dos seus músculos para realizar trabalho e obter energia. No ombro, Manuel segue para o moinho. É lá que começa o processo para fazer a garapa de forma bem artesanal. O caldo é extraído em moenda de madeira, movida pelos bois. Então, além de utilizar da sua força, ele utilizava também dos animais, né? Depois ele começou a domesticar os animais e isso foi utilizado também para realizar esses trabalhos e obter energia. Utilizou-se também a questão da água, do vento, né? Esses elementos da natureza. Você pode ver aí no moinho, né? A água vai virar o moinho e realizar algum tipo de trabalho. Beleza? Depois ele percebeu que poderia utilizar o vapor, né? Isso aí foi muito importante lá na Revolução Industrial, né? No século XVIII. Mas já no século XVII o vapor era utilizado para gerar energia, certo? Então criou-se o trem, né? O trem a vapor, o trem Maria Fumaça. Criou-se também o primeiro carro, né? A vapor nessa época, e várias máquinas foram criadas que utilizavam o calor proveniente de combustíveis fósseis. Naquela época era o carvão mineral que era queimado, né, para aquecer uma caldeira com água, e esse vapor fazia movimentar, realizar algum tipo de trabalho, né? Então nós temos aí a locomotiva a vapor. Essa incrível máquina se deslocava a absurda velocidade de 3,2 km por hora, tendo que parar a cada 15 minutos para aumentar a potência do vapor. Beleza? Então, olha só, já na década de 60, começou-se a utilizar a energia nuclear, né? Ela começou a ser utilizada, a energia nuclear ela começou a ser utilizada para a obtenção do vapor, né? Então, se vocês perceberem, em todos os tipos de obtenção de energia, o que nós queremos é movimentar. Nós queremos movimentar turbinas, e essa movimentação dessas turbinas vai gerar energia elétrica, tá bom? E no caso da energia nuclear, né, isso acontece através da desintegração de átomos, né, de elementos muito pesados, como por exemplo o urânio,
certo? Esse processo a gente conhece como fissão nuclear. Aqui no Brasil nós temos, né, lá em Angra, no Rio de Janeiro, as usinas nucleares, tá certo? E a quantidade de energia no Brasil utilizada é muito pouco, cerca de 1% vem da energia nuclear, tá beleza? E o que nós temos que saber é o seguinte, que a energia ela não é criada, certo? A energia sempre vai ser transformada, um tipo de energia vai ser transformado em outro, tá bom? Vamos entender melhor isso quando eu falar dos vários tipos de energia. Então, vamos ver como está distribuída a nossa matriz elétrica. Então, pelo gráfico, nós podemos perceber que a grande maioria da energia do Brasil, cerca de 60%, vem das hidrelétricas, certo? Que é a energia hídrica. E aí nós temos o restante, né? Destaca-se também aqui, por exemplo, as energias de origem fóssil, que é a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão, né? Que é uma energia muito poluente, polui muito o meio ambiente, tá certo? E se destacam outras, né? Como a energia solar, como a energia eólica, que eu vou falar daqui a pouco. Podemos comparar, o Brasil ele está muito bem em relação ao uso de fontes de energias renováveis, né? Enquanto o mundo ele tem 14,1%, o Brasil 43,5%. Já não renováveis a gente vê o oposto, né? O mundo uma quantidade bem maior do que o Brasil. Beleza? Então vamos falar agora um pouquinho especificamente de alguns tipos de energia que tem aqui no Brasil, certo? Falar das hidrelétricas, que a grande quantidade de energia vem das hidrelétricas, certo? Então, o que é que acontece? Lá nas usinas hidrelétricas é a força da água que vai gerar energia. Então, a energia do movimento, que é a energia mecânica, ela vai ser transformada em energia elétrica lá nas turbinas, certo? E aí nós temos aqui um videozinho, eu vou passar só um pedacinho, certo? Da maior usina que é entre Brasil e Paraguai, que é Itaipu, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa usina, certo? Esse aqui é o Rio Paraná, que separa o Paraguai do Brasil. Há 40 anos, essa barragem começou a ser construída para conter e controlar o fluxo do rio. Então, ali atrás tem um reservatório enorme. A barragem é bem comprida, entre as partes de pedra, terra e concreto tem quase 8 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, com a quantidade de concreto usado para construir Itaipu, dava para fazer 210 estádios do Maracanã. Então, para vocês terem uma ideia, né, da dimensão de uma usina hidrelétrica. Temos ainda a energia termoelétrica, né, que também existe no Brasil quando há uma diminuição no volume de água das represas, aciona as termoelétricas, né, que é uma energia bem mais cara, certo? E aí a energia termoelétrica, se você for analisar, é muito parecida com as hidrelétricas, né? A diferença é que aqui eu vou utilizar o vapor proveniente de uma queima, né? Aqui tem um experimentozinho bem simples, né, que eu vou colocar só um pedacinho, mostrando como acontece isso lá nas termoelétricas. Aqui um exemplo de uma termoelétrica. Já começou, inclusive, né? Olha aí o processo, né? E aí vai ser, acho que fácil de ver o vapor, né? Gostei, é visível, né? O vapor. Olha, ele vai se tornando mais intenso, né? A velocidade com que sai, né? A pressão, né? E aí ele consegue colocar em movimento, né, esse dispositivo que você preparou aqui. Né? Agora, aqui já tem uma parte envolvendo o eletromagnetismo, não é isso? Porque ele faz variar o fluxo, não é isso? Do campo magnético, né? Que você tem um ímã aqui, não é isso? E aí você vai agora observar que de fato você consegue gerar uma corrente, né? Então, beleza? Então, percebam que sempre é isso. É sempre preciso que movimente, né? O movimento vai... O fluxo magnético, né? A variação do campo magnético vai produzir o campo elétrico. É sempre isso que acontece em todos os tipos de energia. Eu preciso de alguma coisa para girar, para movimentar essas turbinas, tá bom? A energia eólica, né? Que está crescendo aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba, principalmente. Esse videozinho aqui vai mostrar isso, certo? E... o funcionamento é basicamente o mesmo, certo? Então nós temos turbinas, que nós precisamos da utilização do vento para movimentar, né? E aí essa variação no campo magnético vai produzir um campo elétrico. Olha só.
no sertão da Paraíba. Elas não estão aí por acaso. O trabalho das torres é gerar energia limpa usando a força dos ventos. A exploração das fontes de energias renováveis é um mercado promissor e que ganha cada vez mais importância em todo o Brasil. O empreendimento é um complexo de 3 parques eólicos responsáveis por gerar energia elétrica equivalente a 94,5 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade com 300 mil habitantes, ou seja, mais que o dobro da população de Patos. Beleza, gente? Então, só para vocês terem uma ideia dessa dimensão. E, por último, a energia solar, né, que também está crescendo no nosso país, também é uma fonte de energia renovável, certo? Não agride tanto o meio ambiente, certo? E a energia solar, ela vai ser um pouquinho diferente dos outros tipos de energia, né? Então a energia solar ela vai ser através de células fotovoltaicas, placas fotovoltaicas, certo? Que quando incide a luz do sol consegue gerar a energia elétrica, tá beleza? Então aqui um parque de energia solar, vocês veem a dimensão desse parque como é grande. Beleza? Valeu!